Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso Jornal em Foco, que te promove conhecimento e informação. E hoje estamos aqui na Unidom Pedro Áfia para falar com alguns profissionais e estudantes da área da saúde sobre uma doença extremamente importante e pertinente no Brasil, que é a doença de Chagas. Hoje, a doença de Chagas é uma doença de notificação compulsória transmitida pelo parasita Trypanosoma cruzi e pelo besouro Triatomia, tá? Temos um desafio muito grande no Brasil, que é justamente esse controle vetorial, por meio da transmissão vetorial, certo? Justamente porque o Brasil é carregado do Trypanosoma, né? Principalmente na região norte. Então, estamos aqui para entender como é que funciona essa fisiopatologia, né? Todos esses mecanismos de imunopatogênese, de transmissão, de ciclo que o besouro faz, né? Enfim, tudo isso para nos ajudar a entender a cronicidade dos eventos posteriores que essa doença vai vir a causar, certo? Então, falando um pouquinho mais dessa transmissão, ela pode ocorrer por via oral, ela pode ocorrer por via transplacentária, pela picada do próprio mosquito, e hoje no Brasil a transmissão oral é a mais pertinente. Bom, gente, então vamos começar com a primeira entrevistada, que vai ser a estudante de medicina da Unidom Pedro, Maria Fernanda, que vai nos ajudar a entender um pouquinho das características desse protozoário e do ciclo que ele faz, né? Então, fique à vontade. Bom, a doença de Chagas ela é transmitida pelo Trypanosoma cruzi. É um protozoário que a transmissão ocorre pelo barbeiro, ou então ele está presente também em açaí e cana-de-açúcar. Bom, as suas características é que ele tem um flagelo, né? Ele é flagelado, tem uma pseudomembrana, e isso ajuda da sua mobilidade, que é um fator de virulência para a proliferação da infecção. Isso ajuda o protozoário a estar ali proliferando a doença. Bom, ele tem um ciclo heteroxeno, o que significa? Ele tem dois tipos de hospedeiro, o definitivo, que é o homem, e o intermediário, que é o famoso barbeiro, que a gente muito ouve falar. E ele também tem 3 fases evolutivas. Ele tem a epimastigota, que é quando ele está no intestino do vetor proliferando, se multiplicando. Ele tem a amastigota, que é quando ele está dentro do do fluxo sanguíneo do homem, que ele vai se proliferar também, se multiplicar. E tem a tripamastigota. A tripamastigota é a sua forma infectante e ela é dividida entre larga e delgada. A fase delgada, ela está associada à fase aguda, em que ela causa muita infecção, muita patogenicidade, sabe? Tem muita atividade infecciosa. Já a fase larga está associada à fase crônica da doença, que tem menos infectividade e menos patogenicidade. Então, quanto mais tempo passa, no caso, menos ela se torna infectante? Isso. Tipo assim, ela é crônica, ela vai permanecer no corpo, mas a atividade inflamatória vai diminuir. Entendi. Bom, ela tem um ciclo. O ciclo dele a gente pode dividir mais ou menos em 3, que é o ciclo do barbeiro, o ciclo do homem e os dois juntos interligados. No ciclo do barbeiro, ele vai fazer seu repasto sanguíneo, porque ele se alimenta de sangue. Ele vai picar uma pessoa que já está infectada de Trypanosoma sanguíneo. Ele vai se infectar e vai dividir, se multiplicar dentro do intestino em epimastigota. Nessa multiplicação, vai se multiplicar e vai se transformar em tripamastigota metacíclico. Depois disso, ele encerra seu ciclo e pode se liberar nas fezes. Já no homem, o que acontece? Acontece também toda a picada, a coceira, a liberação de fezes dentro do fluxo sanguíneo. E esse Trypanosoma metacíclico vai se transformar em epimastigota, vai se transformar em amastigota, vai se multiplicar, e de lá ele vai virar novamente tripamastigota, só que dessa vez sanguínea. E aí ele vai se permanecer no corpo. Os dois interligados, o que acontece? O vetor, ele vai picar. Novamente, é o mesmo tipo de transmissão. Vai picar, o homem vai coçar, vai haver a liberação pelo epitélio, vai para o fluxo sanguíneo, entra como tripamastigota metacíclico.
vai ter a transformação em amastigota, vão se multiplicar, vai voltar a se transformar em tripomastigota sanguíneo e assim ele vai se permanecer no corpo. Entendi. Então a fase epimastigota só tem no besouro, no caso. Só tem no besouro, é a sua fase de multiplicação. E a fase infectante é a mesma, os dois tripomastigota. Sim, a diferença é o tripomastigota sanguíneo e o tripomastigota metacíclica. Entendi. Muito obrigada. Bom, gente, agora que nós já entendemos as características do parasita, de como que funciona esse mecanismo e esse ciclo dele, nós vamos entender agora como que as nossas células do nosso sistema imune vão reagir contra esse parasita, né? A imunopatogênese. E quem vai nos ajudar a entender um pouquinho isso é a professora e médica da Unidom Pedro, Brenda Pinho. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Brenda, eu sou médica e professora de imunologia aqui da Unidom e eu vou estar explicando para vocês um pouquinho de como ocorre esse processo de resposta imune do nosso organismo contra o parasita. Então, basicamente, nós temos dois cenários, sendo que no primeiro cenário a gente vai ter o nosso sistema imune reconhecendo pumps do Trypanosoma cruzi e a partir disso, a partir desse reconhecimento, principalmente, por conta de receptores que vão estar em maior parte nos macrófagos, a gente vai ter os macrófagos fazendo seu processo de fagocitose. A partir disso, nós vamos ter a formação do fagolizossomo e liberação de eros, radicais livres e também de ácidos para tentar destruir aquele parasita, tá? Então, é importante lembrar também que esse processo e essa atividade pró-inflamatória vai acabar levando à formação de inflamossoma. Esse inflamossoma, basicamente, é um complexo intracelular que, basicamente, ativa a caspase 1 e produz, que ajuda na produção de algumas toxinas importantes, como, por exemplo, a interleucina 1-beta e também a interleucina 18. E além disso, ele também consegue, ele também tem a possibilidade de estimular o processo de piroptose, ou seja, a morte celular inflamatória daquele macrófago. Junto a isso, como eu falei anteriormente, nós vamos ter citocinas pró-inflamatórias que vão recrutar neutrófilos e células NK, e esses são importantes porque vão liberar interferon gama, que basicamente vai estimular mais ainda essa atividade fagocítica. Junto a isso, a gente também vai ter interleucina 12, que é estimulada por células apresentadoras e também vai estimular a maior liberação de interferon gama para ativar linfócitos TCD8 e também linfócitos B, que são produtores de anticorpos. E falando do outro cenário, o que pode acontecer é que basicamente alguns patógenos eles apresentam uma enzima que é chamada de GP85 em sua superfície. E com isso, se aquele macrófago específico acaba se ligando a essa enzima, ele acaba permitindo que esse patógeno, ele entre, ele favorece essa entrada desse patógeno no macrófago. E com isso, dentro do macrófago, esse patógeno, ele consegue liberar enzimas antioxidantes, tá? E com essa liberação, ele acaba inibindo, reduzindo a ação de espécies reativas de oxigênio e também de radicais livres, o que acaba permitindo, que aquele patógeno ele permaneça internalizado no macrófago. Então, ele consegue mudar para sua forma mastigota, fazer divisão binária e ser liberado na circulação sanguínea. Lembrando dessa questão da circulação sanguínea, a gente tem que focar de que esse perfil, nesse perfil de resposta, a gente vai ter uma resposta predominantemente anti-inflamatória. Ou seja, nós não vamos ter formação de fagolizossomo, tá? Justamente por conta daquele parasita sendo favorecido nesse cenário, E com isso a gente vai ter uma maior liberação de interleucina 10, que vai reduzir a atividade linfocitária. Então, se nós temos uma grande carga parasitária nesse cenário, por conta desse favorecimento, a presença desse patógeno no organismo, basicamente a gente não vai conseguir conter essa carga, porque a gente vai estar com essa supressão enorme por conta da redução, da carga linfocitária. Então, isso acaba permitindo que aquele patógeno ele permaneça ali, na circulação sanguínea, infectando novos tecidos. E aí, junto a isso, a gente também tem que lembrar que a IL-10 também acaba estimulando linfócitos T reguladores. E esses linfócitos T reguladores, eles basicamente acabam liberando o TGF-beta, que vai acabar mudando o perfil do macrófago de M1 para M2. Esse macrófago M2, logicamente, libera mais TGF-beta ainda, induzindo esse papel profibrótico. E a gente tem deposição de fibrose, uma forma crônica da doença nos tecidos que esse patógeno está instalado. Como, por exemplo, o tecido cardíaco, acabando levando, esse paciente a ter uma hipertrofia e também uma cardiomegalia posteriormente. Agora que já entendemos e que as meninas já sintetizaram um pouco da imunopatogênese, da característica e do ciclo do parasita, vamos entender um pouco das manifestações clínicas, dos sintomas nas suas determinadas fases. E quem vai falar disso é a professora Gislane Tavares, da Unidom Pedro.
Prazer, sou Gisilane, como o Duda já me apresentou, e eu vou falar um pouquinho da sintomatologia e das alterações anatômicas, principalmente na fase aguda e crônica, que são as principais. Então, as principais são o chagoma, que justamente é o chagoma de inoculação, que é onde tem um edema local, onde o vetor, né, faz a picada. Tem o sinal de Romanin, que é um sinal clássico, que é justamente a vermelhidão e o edema ali na região do olho. Linfadenopatia, que é justamente o aumento ali dos linfonodos por conta da resposta imune exacerbada. Tem também a miocardite aguda, que é justamente a inflamação dos músculos cardíacos, é onde o vetor ali tem mais tropismo, né? E nessa miocardite vai causar tanto as arritmias quanto as palpitações. Vai ter a febre persistente, principalmente ali, que é conhecida ali no final da tarde, e ela é persistente, vai demora um curso ali de 7, 15 dias, ela é intermitente. E tem um edema também que pode ser local e também mais generalizado quando ela começa a se cronificar. Na fase crônica, ela é mais tardia, ela pode durar ali anos ou décadas para se manifestar os sintomas. Ela pode cursar com insuficiência cardíaca, que justamente vai ser ali, a inflamação dos músculos, né, e a degeneração das fibras cardíacas. E vai ter como os principais sintomas ali o cansaço, a fadiga, a dispneia, pode também cursar com a perda de apetite, insônia, entre outros sintomas. Também tem a miocardite chagásica, que é justamente a degeneração das fibras musculares, como eu já falei. Nessa miocardite, ela pode ter AVCs, uma morte súbita ali. Cardiomegalia, que é justamente um sintoma mais clássico, né, das chagas, por conta do coração ter um aumento ali. Geralmente a gente vê muito. E derrame pericárdico, que é justamente um acúmulo ali de líquido na cavidade do pericárdio, que é o saquinho ali que recobre o coração. A disfagia, que vai ser uma dificuldade de engolir, justamente associada ao megaesôfago. Justamente porque o parasito ele tem um tropismo pelas células, tanto as células musculares do esôfago, como também as células nervosas, que vai causar ali a questão da dificuldade de motivação. Vai também ter uma constipação grave associada ao megacolo, que é, como eu já falei, ele tem um tropismo ali pelas células nervosas, principalmente do sistema autônomo, que faz toda a motilidade ali do intestino. E em alguns casos, mas assim é bem raro, ter a meningoencefalite, que é justamente uma inflamação ali das meninges. Como a gente já sabe, ela recobre tanto o cérebro como a medula espinhal. Aqui são os principais, né, sintomas, mas tem outros também, em casos mais raros. E também tem a questão da fase indeterminada, que ela não apresenta nem sintomas, nem alterações anatômicas. E a gente só vai poder identificar ela ali na sorologia. Entendi, perfeito. Só uma dúvida sobre a fase aguda. Esse sinal de Romanin e esse chagoma de inoculação, no caso, só acontece se for pela picada, né? Se fosse, por exemplo, uma transmissão via oral, não aconteceria? Não aconteceria. Esses dois, eles são mais clássicos na picada. Tanto o sinal de Romanin, que geralmente tem muita picada nessa região, sim, e o chagoma de inoculação. Quando por via oral, vai ser principalmente ali alimentar, que é o açaí, sim, a cana. E aí, o sintoma mais clássico vai ser a miocardite aguda. Entendi. Muito obrigada, viu? Vamos de entender com a professora Gisilane Tavares as manifestações clínicas, a sintomatologia, como que cada sintoma acomete o corpo e em que fase, né? Fase aguda, indeterminada, crônica. E agora, os estudantes de medicina da Unidom Pedro Gustavo Andrade e Paulo César vão discorrer mais sobre essas fases e apresentar algumas complicações e desfechos dessa doença. Bom dia, eu vou começar falando sobre as fases da doença de Chagas. Na fase aguda, o Trypanosoma cruzi ele entra no nosso organismo de algumas formas. E uma delas é através da picada do barbeiro, onde o parasito ele invade as células de diversos tecidos e ele tem um tropismo maior especialmente pelas células cardíacas. E dentro dessas células cardíacas ele vai se multiplicar na forma de amastigota
e vai acabar levando a uma ruptura celular, o que vai provocar uma resposta inflamatória intensa. Isso pode levar a uma miocardite difusa, com presença de necrose ali das fibras, presença de edema e a presença de um infiltrado inflamatório. Já na fase crônica indeterminada, a parasitemia ela tende a cair um pouco, porém o parasita ainda está presente no nosso organismo, só que ele está escondido em alguns nichos teciduais. E o maior problema vai ser que a resposta inflamatória ela não vai cessar completamente. Isso porque ela vai ser mediada por mecanismos autoimunes, também pela produção de citocinas inflamatórias e pela questão da destruição das fibras cardíacas. Isso vai levar a uma dilatação ventricular, pode também causar uma destruição das fibras de condução elétrica e da fibra também ali do próprio coração. Já na fase crônica sintomática, vai ter a junção da questão da presença do parasito com a resposta inflamatória, o que vai levar a um remodelamento ventricular, presença de arritmias e finalmente vai causar uma insuficiência cardíaca progressiva. Bom, é como o Gustavo falou, né? A doença de Chagas ela vai estar diretamente relacionada a essa questão cardíacas, esses problemas cardíacos. E o principal que a gente tem da doença de Chagas é a insuficiência cardíaca, que, como nós sabemos, ela é um problema muito grande e ela vai interferir diretamente nesse prognóstico do paciente. Porque se a gente for levar em consideração, a gente tem que entender como a insuficiência cardíaca vai atuar no nosso corpo e como o nosso corpo vai usar para combater essa insuficiência. E o principal mecanismo usado é o mecanismo de compensação, onde vai ter a ativação do sistema nervoso simpático, onde vai aumentar a frequência e a força de contração do coração, e também a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer com que haja uma vasoconstricção, uma retenção de sódio e água, que vai manter a perfusão periférica, que vai manter essa perfusão saudável, estável. Mas isso a gente analisando em um curto período. Em um curto período, sim, vai ter uma ajuda significativa. Porém, a longo prazo, esses mecanismos compensatórios vão acabar trazendo uma série de problemas para o nosso organismo. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o sistema nervoso simpático, ele vai trazer um problema que pode gerar as questões de taquicardia persistente, uma questão também, como eu falei anteriormente, sobre a frequência e a força que o coração vai bater, desgastando ele. Sim, a perfusão, o débito em si. Exato, a redução do débito cardíaco. Tem a questão também da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é outro mecanismo, que a partir desse mecanismo, durante o processo, ele vai ter ativação da angiotensina 2 e da aldosterona, que vai trazer outros prejuízos ao organismo, como, por exemplo, uma perfusão periférica danificada com o tempo. Com o tempo, ela vai se perdendo, muito pelo fato também que ela pode gerar outros problemas, como a própria dilatação do coração, que vai trazer essa fraqueza com que ele vai gerar. Sim, vai ter a retenção, né, de sódio e água também. Exato. Falando sobre os membros inferiores, né, e aí o edema de membros inferiores, né. Exato, correto, edema de membros inferiores, tem a questão também da congestão pulmonar. Sim. E isso tudo vai estar relacionado à insuficiência cardíaca, porque vai gerar problemas sistêmicos também, que pode ter falência de múltiplos órgãos, por exemplo, por conta da falta de oxigenação. Perfeito. Podemos entender que a doença de Chagas é uma doença e a insuficiência é outra, né? É uma síndrome. Então, a insuficiência é uma cronicidade dessa doença de Chagas, né? Perfeito, meninas. Obrigada. Agora estamos aqui no ambulatório da AFIA, né, da Unidom Pedro Áfria, na Tancredo Neves, para entender um pouquinho da fisiologia cardíaca, né, da eletrofisiologia e das alterações, das principais alterações que acontecem no ECG durante a doença. Nada melhor do que uma cardiologista para falar disso, né? Estamos aqui agora com Beatriz Chep de Oliveira, professora e cardiologista da Unidom Pedro, que vai nos explicar um pouco de como isso funciona. Bom, então, para a gente conseguir entender as alterações que ocorrem, né, no coração com a doença de Chagas, nós precisamos primeiro entender a eletrofisiologia cardíaca no coração saudável. E para isso a gente precisa entender que o coração ele é um órgão que ele age de forma independente do sistema nervoso central, gerando seus próprios impulsos elétricos. Para isso ele possui células marca-passo. E como as células marca-passo fazem isso? Elas possuem canais Fanny. Esses canais Fanny são canais que vivem abertos, permitindo a entrada de sódio e cálcio de forma contínua e lenta. Depois de um grande tempo, né, entrando sódio e cálcio, vai chegar no limiar de menos 40 e vai abrir canais de cálcio, outros canais de cálcio, permitindo que entre um cálcio rápido e gerando, então, esse impulso elétrico.
Esse impulso elétrico ele vai sair ali, né, do nó sinusal, vai percorrer o átrio, gerando a contração atrial e vai chegar ao nó atrioventricular. Ali no nó atrioventricular vai gerar uma pequena pausa, permitindo que os átrios terminem de contrair antes da contração ventricular. Depois de passar pelo nó atrioventricular, vai passar pelas fibras de Purkinje, pelo feixe de His, tanto esquerdo quanto direito, e depois pelas fibras de Purkinje, permitindo que todo o ventrículo se contraia. Então agora eu vou falar um pouco, né, sobre essa alteração, as principais alterações eletrocardiográficas que a gente vai ver nos pacientes que têm complicações cardíacas devido à doença de Chagas. Como já vimos antes, a doença de Chagas ela vai gerar fibrose miocárdica e vai impedir que esse impulso elétrico seja propagado da forma correta. O mais comum de se ver vai ser o bloqueio de ramo direito. O que seria esse bloqueio de ramo direito? Bom, depois de passar, né, pelo nó atrioventricular, o impulso vai chegar primeiro ao ramo esquerdo, porque o bloqueio de ramo direito, o ramo direito vai estar travado, vai estar impedido por conta dessa fibrose. E nós podemos perceber que em D1 nós temos uma onda S alargada, representando esse tempo, né, desse impulso chegar, que vai ser maior. Podemos perceber que em V1 há um QRS em formato de M e largo também, por esse tempo, né, maior que vai desse impulso elétrico chegar. E em V6 também podemos perceber uma alteração muito parecida com V1, que vai ser justamente essa onda S profunda e larga. Outra alteração muito frequente que podemos encontrar vai ser os bloqueios atrioventriculares, que, diferente dos bloqueios de ramo, eles não vão ser causados por uma má condução dessa eletricidade, mas sim por um atraso na condução do ramo do nó atrioventricular para o feixe de His. E aqui nós podemos ver que o intervalo PR ele vai ficar prolongado, vai ter um tempo maior, pois vai demorar mais de sair, né, esse impulso elétrico do nó atrioventricular. E às vezes pode ser que nem ocorra a resposta e não seja gerado um QRS e tenha apenas um grande tempo, um grande vazio sem resposta do ventrículo, pois esse impulso elétrico não vai nem chegar aos ventrículos. Então isso seria justamente por graus, né? Como a gente viu aqui. A gente consegue perceber que existem alguns graus, né? E pode cada vez ficar mais complicado esses bloqueios de ramo. Entendi. Muito obrigada. Obrigada. Bom, conversamos um pouquinho com a médica cardiologista e professora de fisiologia Beatriz Schepp de Oliveira, justamente para entender, né, o mecanismo dessa fisiologia, dessa eletrofisiologia. E aí, agora, para sintetizar tudo e fechar, a gente vai conversar com o estudante Felipe Gadelha, que ele vai falar um pouquinho, no caso, de como se dá esse diagnóstico. Bom, o diagnóstico ele vai ser dado dependendo da fase que a doença vai estar. Se ela estiver em sua forma aguda, esse diagnóstico se confirma através da visualização direta do Trypanosoma cruzi em exames parasitológicos, como, por exemplo, um PCR, um esfregaço, uma hemocultura. Já no caso de uma forma crônica da doença, a gente tem que ter a sorologia para um anticorpo específico, né, para anticorpos específicos. E, além disso, temos que fazer 2 testes com metodologias diferentes, como, por exemplo, uma imunofluorescência indireta ou o ELISA. Já no caso da forma indireta da doença, a gente teria que ter uma sorologia positiva, mas também associada à ausência de manifestações clínicas, associado também a, se não houvesse alterações em exames de imagem ou disfunções, problemas cardíacos ou digestivos. Entendi. E para a insuficiência cardíaca, que se dá em uma forma mais crônica da doença? No caso de uma insuficiência cardíaca, a gente teria que avaliar os critérios, né? Sendo eles 2 maiores e 1 menor, associando isso também com um ecocardiograma. Entendi, perfeito.
Bom, gente, agora que já entendemos a fisiopatologia, o mecanismo, o ciclo do besouro, a imunopatogênese, diagnóstico, a gente vai sintetizar tudo isso, conversando um pouquinho com o cardiologista e professor da Unidom Pedro, Dr. João Pedro Cruz, que vai nos ajudar a entender um pouquinho desse tratamento farmacológico em suas determinadas fases. Bom dia, Maria Eduarda. Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho da questão do tratamento, principalmente da doença de Chagas, associada a problemas que se desenvolveram no coração. Ou seja, para a gente trazer um pouquinho dessa explicação, a gente tem que entender que nas Chagas, no estágio mais avançado, a gente está falando de um estágio mais crônico da doença, como já foi falado aqui anteriormente. Então, um estado que já cometeu o coração, o paciente já tem sintomas, já está com dispneia, já tem edema no pulmão, já está congestionado. Então, neste momento, a gente não foca muito no tratamento das Chagas, porque é algo muito crônico, algo que pode levar 5, 10 anos para causar essa hipertrofia excêntrica. Então, a gente foca bastante no tratamento da insuficiência cardíaca. Uma insuficiência cardíaca ela pode ser tanto de fração de ejeção preservada quanto fração de ejeção reduzida. E no caso da preservada, o tratamento não tem um tratamento básico. É um tratamento mais para melhorar sintomas, ou seja, a gente usa muito a questão do diurético, às vezes um beta-bloqueador, depende do cenário. Já a fração reduzida, existe sim um tratamento e o tratamento ele vai ser sequenciado principalmente com a escala de Nova York, que é o famoso NYHA. Ou seja, nós temos 5 estágios, certo? Sendo que o estágio 1 é um paciente que não tem sintomas, ou seja, é assintomático, ou seja, você pode passar talvez um beta-bloqueador, talvez um IECA, mas separadamente, não precisa ter uma combinação maior de medicamentos, por conta que seria só para não avançar essa doença. Tem o estágio 2 que já é sintomas leves, e aí no 3 e no 4 que a gente começa a usar o tripé, que é o tripé básico, ou seja, no 3 é quando é aquele paciente que começa a fazer esforço mais vigoroso, como quando aumenta o aporte de oxigênio, como jogar bola, né, de bicicleta, e ele começa a sentir uma falta de ar. O 4 já é para atividades mais cotidianas, ou seja, o paciente está varrendo a casa, está subindo uma escada, sai da cozinha para o quarto para beber água, voltando de beber água. O que é que o paciente vai ter? Vai começar a sentir dispneia nesses poucos esforços. E o 5 já é um paciente muito sintomático, um paciente que apresenta edema de membro inferior, edema no pulmão, que ele está calado, aqui sentado com a gente e já está sentindo essa falta de ar progressiva, certo? Lembrando que o 3 e o 4, o 2 talvez, mas o 3 e o 4 já entra nesse tripé básico. Qual é o tripé básico? Chegou o paciente, fez o ecocardiograma, veio com fração de ejeção reduzida, está estágio 3 e estágio 4, a gente começa com um IECA ou um BRA, certo? Primeiro sempre o IECA, que seria um enalapril, um captopril, certo? Um beta-bloqueador, só que beta-bloqueador para insuficiência cardíaca seria o bisoprolol, carvedilol ou succinato de metoprolol, certo? Apenas esses 3. E uma espironolactona, que é um poupador de potássio. Certo? Então, a gente passaria esse tripé básico. Lembrar que o diurético de alça, neste caso, como a furosemida, ele só melhora sintomas. Diurético não melhora a sobrevida. Ou seja, sintomas, quais sintomas? Congestionamento de pulmão. Ou seja, a dispneia vem por conta deste congestionamento. Ou seja, se o paciente está tendo muita congestão, edema de membro inferior, a gente passa um diurético também, mas o diurético não melhora a sobrevida. Ou seja, não vai afetar em nada o coração em si, o remodelamento. E sim esse tripé básico aqui. Certo? E aí a gente tem que começar a fazer meio que um raciocínio clínico e um jogo de cintura também nesses medicamentos aqui. Porque, por exemplo, o IECA, ele é um medicamento que gera muitos sintomas, como pode gerar tosse. Aí se o paciente estiver tossindo muito, a gente troca por um BRA, certo? Ou losartana. E também o IECA, ele é a chamada droga do diabético. Ou seja, diabético, se o paciente for diabético e tiver insuficiência cardíaca, IECA é a melhor escolha para ele. Porém, se o paciente tem uma insuficiência renal, uma doença renal crônica, não usa IECA. E aí, qual é a primeira escolha que a gente troca? Uma hidralazina mais um nitrato, certo? Porque ele não vai afetar o rim, ele vai só causar essa vasodilatação direta no vaso, certo? E aí, a gente começa a escalonar os medicamentos, ou seja, medicamentos padrões. Se depois de 3 meses o paciente volta ainda assintomático, ou seja, ele estava no estágio 4, voltou para o 3... para o 2 talvez, mas ainda apresenta sintomas, aí a gente começa a acrescentar alguns medicamentos. Quais são? Principalmente é o inibidor da SLGT2, certo? Que é a quarta droga, e substitui o IECA pelo ARNI, certo? Que seria o sacubitril mais valsartana. Por quê? Um sacubitril mais valsartana é um medicamento que tem ação dupla. Se ele tem ação dupla, ele vai agir em dois lados diferentes. O sacubitril vai agir inibindo o receptor da nepricilina, e a nepricilina ela faz, no caso, mata os peptídeos natridiuréticos,
certo? E a valsartana vai agir como BRA. Lembrar de quando for fazer essa substituição, se foi ECA, 36 horas antes tem que substituir para fazer essa troca. E o inibidor do SGLT2 é uma droga nova que veio da diabetes, só que já foi comprovadamente na diretriz de 2021 que ela tem uma alta taxa de melhora de sobrevida nos pacientes com insuficiência cardíaca. E aí você começa a escalonar, às vezes depois o paciente não pode usar um beta-bloqueador, você vai pôr vabradina, que vai agir nos canais FANE, se o paciente tiver ritmo sinusal, e até se o paciente chegar a 4, 5 drogas e não melhorar, a gente entra com a digoxina, que é a última caso, porque gera alta toxicidade. Então realmente você tem que ter esse raciocínio clínico, esse jogo de cintura, para qual medicamento usar para insuficiência cardíaca. Bom, deu pra ver que o tratamento é algo bem individual, né? Entendendo as contraindicações de cada paciente. E é isso. Muito obrigada, doutor, por nos ajudar.